Bom dia, eu sou a Rô Moreira Lima, mais uma quinta-feira aqui juntos, respirando no coração e aprendendo e co-criando um pouquinho de como é a vida baseada no coração. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Aguardemos as pessoas chegarem. Nos encontramos aqui todas as quintas para praticar coerência cardíaca juntos e também bater um papo sobre qualquer tema que você queira trazer e como a gente interpreta e lida com esses temas a partir dessa sabedoria da inteligência do coração. As boas-vindas a Ana, ao Eugênio, sejam todos muito bem-vindos. E você que está chegando, sente no seu coração se tem algum assunto que você queira trazer aqui para nossa live. O Instagram está aqui avisando as pessoas. Vai respirando, já vai entrando em contato com o seu coração, se conectando, sentindo se você quer trazer algum tema, você quer trazer, compartilhar alguma questão que você tem vivenciado, vivenciou e como você lidou com isso a partir talvez da mente, mas também agregando a inteligência do coração. Bom dia, Dani, Neuzinha, Silvio. Bom dia, Helena. Eugênio, já falei bom dia. Então vai conectando com o coração. Chego bastante animada aqui com a nossa live sempre. Apesar de estar passando muitos desafios pessoais, junta a coisa do fim do ano, tem muita doença na minha família, então a gente está aqui realmente administrando o caos. Mas eu estou feliz que eu estou conseguindo ficar resiliente, e resiliente eu posso apoiar melhor as pessoas que estão precisando. Então esse tem sido um grande aprendizado, quanto a coerência tem me apoiado a apoiar outras pessoas. Eu gostaria de trazer também aqui já a primeira propaganda do dia, que eu e a doutora Marina Moras lançamos nessa semana um novo programa, um curso, um conteúdo que se chama Modo Vida. A gente está fazendo, na verdade, o teste de um primeiro episódio, que pode ser uma série de episódios. E nesse primeiro episódio a gente traz a ciência e o estilo de vida que está por trás da coerência cardíaca. Então o objetivo é a gente trazer conteúdos e um treinamento de 8 semanas pelo WhatsApp, onde a gente escolhe sair do modo de sobrevivência e entrar no modo vida. Esse curso vai ser gravado na segunda-feira, na terça-feira, né, dia 2, a gente vai dar 3 horas de aula ao vivo, num preço super promocional de R$ 197, para gravar esse conteúdo e depois transformar isso numa plataforma de conhecimento. Então, se você tiver interesse, tem aqui no link da bio todas as informações necessárias para você tomar uma decisão. Então, sente aí no seu coração se tem algum assunto que você queira trazer. Estou estranhando assim que as pessoas não estão chegando, mas nós vamos daqui um minutinho para a nossa primeira prática. Vai conectando com o coração e lembrando, pensando aí se tem algum assunto que você queira trazer. Eu quero trazer uma metáfora que mexeu bastante comigo nas últimas semanas, que é a metáfora do diamante. Então a gente vai respirar no coração e depois vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos para a nossa primeira prática, pessoal. A gente vai entrar no estado de coerência, abrir um campo amoroso e um campo coerente para que a gente possa acessar a inteligência do nosso coração e conversar aqui sobre qualquer tema que você queira trazer ou que esteja aqui no campo e surja aí do seu coração. Então fique atento durante a prática. E também nós vamos ativar frequências a partir de emoções regeneradoras que a gente queira instalar no nosso sistema e no nosso campo individual e coletivo. Então, se tem alguma frequência, amor, gratidão, felicidade, coragem, calma, que você queira trazer aqui para a gente incluir na nossa técnica, na nossa prática hoje, traga. Então, já vou esperar um pouquinho vocês, senão vai vir pela intuição. Toda semana acaba vindo pela intuição e tá tudo certo, né? Eu acho que quando a gente passa a viver essa vida conectada com a sabedoria do nosso coração, cada vez mais a gente vai confiando, né, na nossa intuição, e toda vez que a gente confia e expressa o que a intuição está pedindo, as informações vão vindo
mais abundantes para a gente, desse espaço maior que nós, onde todas as energias se conectam, que a gente chama desse campo informacional que une tudo e todos. Cada sistema tem o seu campo, que faz parte de um campo maior, que é a humanidade. Então, no nosso caso, a gente é o campo, o sistema Bihart. Estamos aqui unidos nesse propósito de aprender e compartilhar coerência, de ter uma vida mais feliz, conectada com a sabedoria do coração. Ah, tá tendo problema na transmissão do vídeo? Que tipo de problema, Ana? Oi, Carolzinha, Luz das Flores, Lu Rocha, Rê, todos aqui chegando. Me fala o que tá tendo de problema na transmissão do vídeo. Deixa eu ver se é o som. Tô esperando aqui vocês me falarem o que tá de errado, porque pra mim aqui parece tudo em ordem. Oi, Li, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Qual o problema que tá dando aqui, pessoal? Tá todo mundo recebendo bem o sinal? Está tudo ok. Então, Ana, dá uma olhadinha se não é o seu, entre e sai de novo. Então, eu vou conduzir a nossa primeira prática. Se você quiser trazer uma frequência pra gente ativar no coração, bora lá, senão vai vir pela intuição do nosso campo coletivo. Então, pessoal, atenção no coração. Vai trazendo a sua atenção para o centro do seu ser, desconectando de tudo que está externo, de tudo que é estressante nesse momento. Congela todos os desafios nesse momento e vai buscando assim a paz, a tranquilidade, o abraço amoroso do seu coração nesse momento. Vai silenciando o barulho mental. Vai acalmando e aprofundando a sua respiração e estabelecendo cada vez mais esta relação fluida, clara, cristalina com o seu coração. Diga bom dia, coração, e agradeça. Agradeça pela oportunidade de estarmos aqui juntos, ativando os nossos corações coletivos para acessar esse estado de melhor qualidade. E como se seu coração tivesse olhos nesse momento, a gente faz aquele exercício de autopercepção, de autoconsciência, passando um scanner em cada pedacinho do nosso ser, observando e acolhendo qualquer conforto e qualquer desconforto, como se fosse uma fotografia do momento, sem julgamento. Observa sua mente, seus pensamentos, seu sistema emocional. Acolhe. Identifica quais são as emoções presentes no seu coração nesse momento. E não importa, simplesmente acolhe. Com a fotografia deste momento e a atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse, neste momento, respirar. Busque um ritmo confortável na sua respiração, de forma que a inspiração e a expiração tenham o mesmo tempo, por aproximadamente 5 segundos. Então, inspire contando até 5. E expire contando até 5. E vai criando o seu ritmo e percebendo os efeitos dessa respiração na sua fisiologia, na sua mente. Alguns ciclos bem profundos, onde a gente está abrindo neste momento nosso campo na frequência de 0,1 Hz. Esta matemática de inspirar por 5 tempos, expirar por 5 tempos. São 6 ciclos de 10 segundos que dá esta frequência do 0,1 Hz, a frequência ideal de funcionamento dos nossos sistemas. Inspire, expire.
E a partir desse momento nós vamos ativar frequências regeneradoras, como o entusiasmo. Localize algum momento onde você sentiu esta energia motivadora que te move em direção ao seu propósito, a um grande objetivo, uma energia alegre, leve, corajosa. Conecta com esta frequência. Se precisar, traga em algum momento da sua vida onde você teve entusiasmo. Normalmente é no início de um trabalho, de um projeto, de uma relação, de uma nova amizade, de uma possibilidade de viagem. Conecta com esta frequência e vamos respirar entusiasmo. Entusiasmo é Deus em ação. É você trazer o seu propósito em direção a uma ação. Vamos respirar entusiasmo no coração, inspirando por 4 a 5 tempos. E expirando por 4 a 5 tempos. Inspire. E expire. Vai sentindo essa frequência elevada se instalar em todas as partes do seu ser. E um último ciclo bem profundo de entusiasmo. E a partir de agora a gente ativa a frequência da alegria, muito conectada com a frequência do entusiasmo. Mas essa energia leve, elevada, que vai tocando o nosso coração e transformando de dentro para fora, onde a gente expressa aquele contentamento interno para o mundo. Lembra de um momento onde você sentiu esta alegria e comece a respirá-la no coração, inspirando alegria e expirando. Inspire alegria e expire. E um último ciclo bem profundo, sentindo os efeitos dessa energia no seu ser. Respira alegria. E por último, nós vamos ativar a frequência da apreciação. Algo ou alguém para você apreciar, alguma situação, conecta com isso. E junto com o entusiasmo, com a alegria, vamos apreciar. Passe a respirar esta apreciação e expirar essa energia que mistura um pouquinho de alegria, um pouquinho de entusiasmo e muita gratidão. Todo mundo tem algo a apreciar. E passe, vai respirando essa energia da apreciação. É uma frequência fácil da gente conectar. Sempre que a gente precisar, transformar o nosso estado no momento, respirar apreciação. É muito eficaz, vai inspirando apreciação. E expirando. Um último ciclo bem profundo, honrando o entusiasmo, a alegria e a apreciação. A gente vai voltando a atenção aqui para a nossa live, observando qualquer mudança na sua fisiologia, na sua mente, nos seus pensamentos. E se você puder, compartilhe aqui no chat como você se sente nesse momento. Eu sinto tudo isso, alegria, entusiasmo pela nossa live, pelos nossos assuntos aqui e muita apreciação. Ali também diz que tá tudo bem. Bom dia, Carolzinha. A Ana diz que tá saindo do ar. Engraçado, né?
Enfim, sejam todos bem-vindos quem foi chegando durante a nossa prática, e deixo aqui esta abertura para você trazer qualquer assunto que você queira conversar aqui. Essa é uma live colaborativa e é sempre bom receber as sugestões de vocês. A Mônica tá feliz e a Thelma tá maravilhosa. A Ana sente plenitude. Pessoal, como é simples a gente transformar o nosso estado e se colocar nos estados desta qualidade, né? Plenitude, aquele preenchimento completo, se sentir maravilhosa, se sentir abençoada, se sentir ótima, com muito amor por tudo, né? Essa felicidade que a Mônica sente também, uma coisa que tá aí super disponível pra gente internamente, tudo começa aqui dentro, né? E então as pessoas vivem em busca da felicidade, ou para evitar a infelicidade, né? Então, olha como é simples a gente, com a coerência, com a inteligência do coração, acessar estados tão elevados. Imagina o que isso vai gerar no seu dia, para você mesmo, para as pessoas que vão estar interagindo com você. Então, num momento de fim de ano, que as coisas começam a ficar tão estressadas, a gente ter a oportunidade, a bênção de poder produzir e treinar estados de tanta elevação. Então, eu fico muito grata por vocês terem compartilhado. Algum assunto que vocês queiram trazer? A Thelma tem uma pergunta. Nesse curso seu e da doutora Marina, vocês ensinam a praticar as outras técnicas? Sei que são 6 no total e fazemos aqui esta de ancorar e irradiar. Nós vamos aprender 3 técnicas. O objetivo desse curso a gente aprender a transformar no momento o nosso estado de sobrevivência, os estados de estresse, de luta, fuga, congela, num estado elevado de qualidade. Então, não é muito diferente das técnicas que a gente usa aqui. Então, a gente vai fazer a primeira técnica, que é a Heart Scan, que é exatamente isso que a gente faz de autopercepção, né? Antes de qualquer técnica, a gente usa esta técnica do scanner do coração. Depois a gente vai treinar a respira no coração, né, que é simplesmente inspirar e expirar, portanto também está aqui nesta live, para a gente trazer a nossa fisiologia a nosso favor em qualquer momento, em qualquer lugar, tanto para a gente transformar o nosso estado para lidar com os desafios ou se preparar para os desafios, como para desenvolver uma resiliência e com a prática, com a técnica e o princípio da neuroplasticidade, ensinar o nosso cérebro um novo estado, um estado mais coerente. E por último, nós vamos ativar, aprender a ativa no coração, que é a respira no coração, com uma frequência regeneradora, que também a gente faz aqui na live. Então, os conteúdos que vão ter nesse curso, muitos deles já estão aqui disponíveis gratuitamente, porque o propósito da BeHeart é exatamente compartilhar e co-criar um novo estilo de vida baseado na coerência do coração. Então, todos os conteúdos vão estar sempre disponíveis gratuitamente. O que a gente vai fazer nesse curso não é nada diferente dos conteúdos, é reunir vários conteúdos numa grande explicação científica que a doutora Marina vai trazer pra gente. Se a gente ainda não se convenceu dos benefícios da coerência, todo esse embasamento científico vai nos ajudar a entender o que gera, né, qual o efeito da coerência na nossa vida, para tirar a gente desses modos de sobrevida, onde a gente não está vivendo na nossa plenitude, e poder viver na nossa plenitude tendo acesso a esse tipo de frequência, né? A plenitude, a gratidão, a felicidade, e por trás disso tudo tem um treinamento. Então a gente vai ter um curso de 3 horas, né? Pode ser um pouquinho cansativo, vai ter um intervalo, mas ali a gente vai receber todas essas informações, o que acontece no nosso corpo, na nossa mente, quando a gente pratica a coerência. Como é que a gente identifica o estresse para escolher a transformação para um estado de melhor qualidade, e depois a gente vai treinar por 8 semanas as técnicas da coerência e o estilo de vida da coerência por um grupo de WhatsApp. Então a gente vai fazer um teste, né? Fazer um questionário, como está a minha autopercepção de estresse, ansiedade e depressão no dia 1, né? Vamos fazer esse treinamento por 8 semanas,
para no final a gente fazer de novo esse teste e observar qualquer tipo de transformação. Então a gente não vai chegar nem na ancorar e irradiar, a gente vai ficar muito nessa coisa da nossa fisiologia, porque o ancorar e irradiar tem a ver com a gente compartilhar com o campo essa energia que a gente gera. Isso vai ser assunto de um próximo capítulo do Modo Vida, mas por enquanto a gente vai focar na autorregulação, nessa capacidade que a gente tem de sair do estresse e escolher diferente, escolher novamente um estado de melhor qualidade. Então é isso, Thelminha, me fala se ficou claro. Estou praticando há uns 10 dias e já estou tendo resultados incríveis. E é isso que a gente quer comprovar no grupo de WhatsApp, né? O quanto é eficaz a gente lembrar vocês de que é bom praticar, que você pode escolher praticar naquele momento, que você pode seguir as dicas do que a gente está passando ali no WhatsApp. A gente desenhou um programa muito bonito, muito cuidadoso, para realmente gerar uma transformação duradoura, né? Então a gente traz os princípios da coerência, mas a gente une com outros princípios, que é a teoria polivagal do Porges, onde a gente aprende que o nosso sistema tem um freio. Então quando a gente entra no estresse, a gente pode acessar uma área do cérebro onde a gente vai ativar a autorregulação, né? Isso é uma característica da resiliência, né? Então a gente vai desenvolver a nossa resiliência. Quanto mais resilientes, mais a gente tem força para lidar com os desafios. A gente vai também trazer um pouquinho da programação neurolinguística, né? Que ajuda o nosso cérebro a ter âncoras, gatilhos que vão nos incentivar a praticar. A gente vai trazer toda essa ciência que está por trás, que nos ajuda a convencer, né? A nossa mente assim, eu preciso do apoio da nossa mente para poder escolher, treinar, transformar, fazer diferente, né? Então é isso. E a neuroplasticidade, a neurociência, que comprova que em poucas semanas a gente pode transformar as nossas linhas de base psicofisiológicas, a gente pode criar novas programações. Então, se o nosso cérebro está programado no estresse, a gente vai aprender a programar o nosso cérebro na coerência, no modo segurança, no modo vida. Então, é isso que a gente está se propondo a fazer. E o papel de vocês é muito importante, porque a gente vai testar juntos, aprender juntos sobre essa experiência, não só de fazer um curso mais curto, né, assim, de um dia, não aquela coisa de várias semanas, mas também essa metodologia de treinamento pelo WhatsApp, que fica disponível para todo mundo, é fácil de atingir todo mundo, não tem que encontrar o tempo todo, mas é possível a gente transformar simplesmente sendo lembrado de treinar, até que isso se torna a sua prática diária. E aí você toca sozinho, vem aqui no nosso Instagram, pega as práticas, as técnicas quando você precisar. Então a resposta tá tudo disponível aqui no Instagram. Você escolhe esse curso se você quiser realmente ter esse conteúdo todo organizado, também dado pela doutora Marina, que é a nossa cardiologista. Então é isso, amores, essa é a dica. Algum assunto que vocês queiram trazer? A semana passada a gente trouxe uma pincelada aí do que é a metáfora do diamante. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, porque eu tive uma situação há 2 ou 3 semanas atrás que me tocou muito o coração. Então eu tinha viajado com um grupo de bike para fazer uma trilha e a gente à noite foi todo mundo para uma cidadezinha pequena, bonitinha, que se chama São Luís do Paraitinga. A gente foi jantar e algumas pessoas entraram num lugar para comprar sorvete. Eu fiquei fora, né, com um amigo e de repente veio um mendigo. E esse mendigo, ele falou assim pro meu amigo: você tem um dinheiro para me dar? Aí meu amigo respondeu: não tenho nada. E esse mendigo olhou para mim, olhou para ele e falou assim: como você não tem nada? Você tem um diamante do seu lado e você está dizendo que você não tem nada? Você tem que agradecer por esse diamante. E aquilo me tocou o coração, né? Ele se referia a mim, né? Acho que ele entendeu que eu e esse amigo talvez fôssemos um casal, né? E ele resolveu despertar a consciência desse meu amigo para valorizar eu que estava ali do lado.
E eu achei aquilo tão interessante, porque o diamante é símbolo de algo muito valioso, né? Então ele honrou o meu valor. Muitas vezes a gente não honra o nosso valor. Eu acho que esse foi o grande recado. E o diamante, ele simboliza esta estrutura completamente sólida e imutável que mora dentro do nosso coração. Então eu fiquei muito refletindo depois dessa semana sobre esta metáfora, porque o diamante, ele vem do carvão, né? Então ele vai se purificando na dor, né? No sofrimento ali de ser uma substância X para se transformar numa substância luminosa e completamente valorizada, né, para a gente. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso processo evolutivo, né? A gente nasce nessa pureza do diamante, e conforme a gente vai crescendo e aprendendo com a nossa família, com os nossos educadores, com os desafios da vida, né, a gente vai criando uma couraça, né, que nos distancia desse diamante que nós somos, que é esse lugar do puro amor, esse lugar cristalino, esse lugar onde não há dúvida de quem somos, né, e de que somos muito valor, que nós somos muito ricos internamente, também que as pessoas possam nos enxergar esta riqueza. E a gente vai, né, quando a gente toma essa decisão, muitas vezes pelo sofrimento, pela dor, pelo aquele lugar mais carvão mesmo, né, a gente toma essa decisão de trilhar essa jornada em direção à nossa evolução. E o que a gente vai fazendo, né? A gente vai se lapidando, vai para terapia, vai para espiritualidade, vai para as técnicas de autorregulação, e a gente vai buscando esse lugar, porque instintivamente a gente sabe que tem algo de muita luz aqui dentro, né? Então a gente vai em direção ao coração, se lapidando, até que a gente consegue se conectar com esse lugar onde mora o nosso ser pleno, o nosso ser completo, que nunca vai sair daí, né? Esse lugar onde a gente se reconecta com o amor que somos. Então, para mim foi muito importante ouvir isso, porque, né, eu tenho meus rompantes de autoestima baixa, de não me dar valor, né, e aquilo, um mendigo, ele estava bêbado, né, ele conseguiu olhar para isso e enxergar o que a gente não enxerga em nós mesmos. E aquilo teve um impacto muito profundo em mim e me lembrou um livro que eu tinha lido há muitos anos, assim, tipo quando eu tinha uns 20 anos, e que era um livro do filósofo Nietzsche, que se chamava Assim Falou Zaratustra. O Zaratustra era um personagem interessante, que ele era um sábio que morava na montanha, né, e tem todo esse simbolismo, né, eu tô aqui nesse lugar na montanha, mas eu desço para o mundo, né, para o mundo dos humanos aqui, para ensinar o que eu aprendi no silêncio da montanha. E ali o Nietzsche desenvolve a teoria do super-homem, que é uma teoria que mostra que nosso processo interno é em busca desse ser ampliado que nós somos. E por isso passa o lapidar do diamante, né? Ele fala alguma coisa tipo, seja quem tu és. Então, quem nós somos de verdade? Né? Nós somos esse diamante que mora no nosso coração. E a gente vai se esquecendo disso por causa das programações da vida. A gente vai colocando muitas coisas para serem relapidadas e vivendo, né, de uma forma às vezes não fluida, às vezes cheia de desafios, sofrimentos, complicações, problemas, porque a gente está desconectado dessa potência que mora no nosso coração. Então, aquilo me despertou para uma coisa assim de como eu sou inteira, né, de como eu mereço o melhor da vida, né, porque às vezes a gente vai aceitando migalhas porque a gente está contaminado com essas impurezas que vão surgindo no nosso diamante. Então, para mim aquilo foi muito importante. E depois eu fui dar uma olhada, né, sobre o simbolismo do diamante, e eu tinha até esquecido, mas o diamante simboliza o amor eterno. Por isso que a gente ganha aliança de diamante quando vai firmar uma relação mais duradoura, um casamento, né? O diamante simboliza isso, que
é imutável, que dura, que é, enfim, para sempre. E antes de qualquer relação, né, com outra pessoa, a primeira relação que tem que ser eterna é nós com a nossa essência divina, com a nossa essência amorosa, que é o nosso diamante interno. Só quando a gente conecta com esse diamante e incorpora o valor que nós temos enquanto diamantes, é que a gente consegue ter uma relação plena com qualquer ser humano na nossa vida. Todo mundo acaba se relacionando a partir dessas impurezas, né? Então toda vez que vem uma impureza no nosso diamante, aquilo vira uma sombra, aquilo vira uma coisa que a gente não está expressando. E aí o universo vai trazendo relações, né, que nos lembrem dessa sombra, né, que deixem ela explícita para que a gente possa escolher lapidá-la e voltar para a integridade. Então, até a gente acessar ou se lembrar que do valor que nós temos aqui dentro, né, do quanto é especial essa centelha divina que mora na gente, a gente vai desenvolver parcerias, relacionamentos, situações na vida que tem esse objetivo de nos lembrar o retorno para casa. Então, acaba sendo relações que as pessoas se relacionam por carência, por vazios, por necessidades, não pela abundância, mas por necessidades, e dessa forma a gente não está se relacionando a partir da nossa essência. Então, conforme a gente vai sendo quem nós somos, como diz o Nietzsche, como diz o Zaratustra, que é quase um mendigo, né? Ele me lembrou muito o mendigo sábio, aquele mendigo que me abordou ali. Enquanto a gente não se lembra de quem a gente vai manifestando situações de vida que trazem sofrimento, que trazem dor, que trazem separação, mas simplesmente por este propósito de nos lembrar o diamante que somos. Então, para mim, aquilo foi muito importante. Era um momento onde eu precisava realmente me valorizar. Eu estava num desafio pessoal que eu precisava me lembrar do poder que eu tenho. E depois que esse mendigo, né, enviado pelo universo para me lembrar disso, quando ele trouxe essa informação, eu me segurei nesse conceito mesmo de que eu sou um diamante, né, e que tudo em mim, mesmo que imperfeito, é perfeito, né, porque brota dessa estrutura imutável, né? Nada que está externo, ou nenhum pensamento, ou nenhuma programação pode, na verdade, destruir esta essência diamante. A gente pode escolher, né, deixar para depois, não olhar para isso, mas essa estrutura interna, esse ser divino que mora aqui dentro da gente, ele vai estar sempre lá. É sempre um convite do nosso coração vir para dentro e lembrar quem nós somos. E quando a gente lembra quem nós somos e quando a gente assume esse diamante, a vida se transforma, porque a gente tem esse olhar cristalino, essa clareza do que nós somos e onde a gente quer chegar, o que a gente quer manifestar, né? Então, o convite de hoje, a partir dessa reflexão que eu tive, situação interessante, né? Vinha um cara assim desconhecido te despertar. Por isso que eu acho isso lindo na coerência. Então era uma resposta que eu nem sabia que eu precisava, eu não estava nem buscando, né? Mas eu buscava a manifestação dos resultados de um caminho que eu não sabia ainda nem qual era. Então você sempre deseja ser feliz, você deseja ser abundante, próspero, você deseja manifestar alguns sonhos na sua vida, mas toda vez que ele está desconectado dessa essência, dessa verdade que mora no seu coração, vão vir experiências que vão te satisfazer por um tempo, né? E o vazio vai continuar. Mas quando a gente se lembra, né, do poder que mora no nosso coração e do valor que nós temos, isso é muito importante, pessoal. O valor que nós temos, um diamante é muito valioso. Então, a gente não pode deixar nada nem ninguém nos fazer esquecer desse diamante que somos. Se a gente se
segura nesta essência imutável, tão presente, tão forte, certamente a gente vai manifestar uma vida plena, uma vida alegre, uma vida cheia de frequências elevadas e que vão cada vez mais nos levando a esta pureza, de volta para esta pureza que somos. Então eu quis trazer essa reflexão, me lembrou muito esse personagem do Nietzsche, que foi até interessante na época, porque eu li o Nietzsche, eu era muito jovem mesmo, eu falava assim, nossa, esse cara entendeu o que é Deus. E quando ele trouxe essa teoria do super-homem, né, desse nosso ser ampliado, desse nosso ser que navega pela vida com poderes, né, de manifestação do amor, me lembrou, me trouxe essa reflexão assim, de Deus, né, o Deus que mora em nós. Era uma coisa que eu tinha intuitivamente, eu tinha uns 20 anos. E depois eu fui saber que o Nietzsche era ateu, que ele era ateu e que nesse livro mesmo, eu não tinha nem percebido, acho que eu não tinha tanta sabedoria, assim, não tinha, era muito jovem. Nesse livro ele desconstrói Deus, né, e ele traz exatamente esse poder divino que mora em cada um de nós e que esse é o caminho da felicidade e é o caminho da gente trilhar na vida, da gente se reencontrar com esse super-homem ou super mulher que nós somos. E foi muito interessante todo esse processo. Eu estava num lugar muito mágico, que era São Luís do Paraitinga, que tem todas umas lendas de que é a terra do Saci, que tem muitos seres elementais. Então eu estava toda meio nessa vibe e aparece esse ser para me despertar para essa mensagem tão pura, tão diamante, que não só lembra quem eu sou, mas lembra o valor que nós temos, cada um de nós, né? Então jamais a gente pode aceitar migalhas da vida, porque a gente é um diamante. Nunca mais a gente precisa se sentir menos do que nós somos. A gente precisa barganhar carinho, atenção, né? Porque tudo que a gente precisa já está aqui. E quando a gente reconhece que toda a abundância está dentro de nós, o universo nos presenteia com essa abundância. Porque cada vez que eu conecto com uma frequência, eu passo a vibrar esta frequência para o campo universal. E o campo universal vai trazendo a manifestação de todas essas frequências novamente, na forma de oportunidades, na forma de sincronicidade, que nesse caso foi, né, esse mendigo, na forma de abundância, de presentes, de boas relações. Então a gente precisa lembrar que somos um diamante, cada um de nós é um diamante e há um diamante no coração de cada outra pessoa que interage com você, ela só está esquecida. Então acho que a gente possa se relacionar, né, pelo diamante. E a filosofia hindu traz muito isso, né, aquela palavra namastê, né, a namastê é o honro, né, o Deus que mora em você. E é isso que a gente pode fazer quando a gente escolhe uma vida baseada no coração. Honrar o nosso coração, o nosso diamante, mas se lembrar que em qualquer interação você também está lidando com outro diamante tão valorizado, com tanto valor como o seu diamante. E isso também gera relações que podem ser aquelas relações eternas, né? Aquelas alianças eternas, independente de serem românticas ou não, onde duas pessoas estão se relacionando, duas ou mais pessoas, pela sua inteireza. Respira no coração. Ana Maria diz: a dama se forma nas profundezas, né? Que lindo. E é isso, né? Das profundezas que sai do carvão. E do carvão sai esta estrutura mais sólida que existe no planeta Terra, né? Que é imutável, ela é a pureza, a cristalinidade, a cristalina, né? Eu não consigo trazer os substantivos, o ser cristalino. Sim, o diamante se forma nas profundezas, não era a dama, era o diamante se forma nas profundezas.
É isso, meus amores, eu queria compartilhar essa experiência muito interessante. O universo conversa com a gente quando a gente vive em coerência, né? Surgem experiências para nos despertar. Todas as experiências são para nos despertar, mas nem sempre a gente se conscientiza disso. E que a gente possa ter experiências como essa, né? Que são dicas dos seres no universo que nos ensinam sem a dor, né? Porque também existe essa coisa de aprender com a dor. Mas quanto mais a gente está vibrando alto, mais vibrando coerência, o universo se comunica por uma conversa muito mais fluida, gentil e extraordinária, né? Qual é a probabilidade disso acontecer, né? Do mendigo te dar um sinal como esse. Carolzinha, cada pessoa representa um mundo em nós, um mundo que provavelmente não existia antes da sua chegada, e somente por causa deste encontro que nasce um novo mundo. Esta é uma reflexão de Anaïs Nin. Anaïs Nin era, se eu não me engano, bastante conectada com o Nietzsche. Eles são da mesma época. Não me lembro exatamente da Anaïs, mas tinha um filme muito impactante chamava Henry e June, que era sobre a vida da Anaïs Nin. Eram pessoas muito intelectuais e que experimentavam muitas experiências, e a partir dessas experiências eles trouxeram uma sabedoria. Então, vou de novo, cada pessoa representa um mundo em nós, um mundo que provavelmente não existia antes da sua chegada, né? Então é a gente honrar a chegada de cada diamante que chega na nossa vida, porque a gente sabe que a cada momento todas as nossas experiências nos transformam de uma forma que a gente nunca vai ser o mesmo que a gente era antes desse conhecimento, deste encontro, e que a gente possa honrar os aprendizados de cada relação a partir desse lugar de que em cada coração há um diamante imutável, brilhante, bondoso, contente, amoroso, abundante. E continuando aqui a Carol, e somente por causa desse encontro é que nasce um novo mundo. Essa é uma reflexão da Anaïs Nin. Muito legal, Carol. Tá intelectual, hein, Carol? Tá lendo coisas importantes. A Dri diz, poderia ter uma musiquinha junto com a meditação. Eu confesso, Dri, que a gente já tentou fazer isso, né? E dá uma interferência aqui no Instagram. Então, se na nossa timeline tem alguns áudios guiados com música, mas existe também uma mensagem importante aqui da Bihart para a nossa comunidade, que a gente não precisa de nada para praticar a coerência. A gente não precisa se vestir diferente, a gente não precisa usar palavras diferentes, a gente não precisa da música, a gente não precisa de incenso, a gente não precisa de nenhum ritual para acessar esse estado de melhor qualidade. Então, se aprofunda a meu estado de coerência, ouvir música é maravilhoso. Se estar sentado de uma forma X, Y, também é maravilhoso. Mas não precisa de nada, tá? Essa é o grande diferencial dessa metodologia. Você pode praticar em qualquer momento, em qualquer lugar. Isso vai te transformando de forma perene, né? Aos poucos. Cada vez que você pratica, você está produzindo uma energia que tem um efeito residual. Então, você vai usando esta energia no decorrer do dia, muitas horas depois da sua prática. Quanto mais você pratica, mais você mantém essa energia alta. Com mais energia alta, você fica mais resiliente e se transforma mais rápido. Seu sistema, seu cérebro, seu sistema nervoso começa a entender como mais familiar esse estado elevado da coerência do coração. E a gente já vai esquecendo
o nosso vício nos modos de estresse, né? E o estresse fica ali como a sua função principal, que é nos alertar quando existe efetivamente um assunto a se preocupar, um assunto a lidar ali, um assunto de perigo, de preservação da nossa espécie, do nosso ser. Então, o estresse é ótimo, mas não viver no estresse, a gente não foi programado para isso. Lembra? Nós somos um diamante, a gente foi programado para viver no nosso valor máximo, na nossa essência verdadeira e cristalina, no amor que somos. Ed, meu primo, entrou. Mas obrigada, Adri, pela dica. Você pode acessar lá as nossas práticas guiadas com música. Tem lá na timeline. Carolzinha, essa fala é de amigo, mas para mim é para qualquer pessoa que cruza nosso caminho. Enfim, temos a oportunidade de aprender e de evoluir. É isso, que cada interação com o universo, seja por meio de pessoas, seja por meio de animais, seja por meio de experiências, possa ser uma oportunidade da gente voltar para o nosso diamante. Carolzinha, olha, não sabia, vou pesquisar, que sincrônico. Eu acho que eles eram amigos, Carolzinha. Inclusive, tem não vou lembrar o nome do autor, mas tem um livro que se chama Quando Nietzsche Chorou. Eu acho que está ligado a essas relações, não sei. Enfim, não lembro, era muita coisa lá atrás, mas tinha essa história deles serem contemporâneos ou serem próximos, assim, e foi uma época de grandes pensadores, né? Uma época onde também tinha lá o Sartre, a Simone de Beauvoir, com essa coisa do existencialismo. Enfim, eu não posso estar confundindo, mas eu acho que é. Depois você conta pra gente, Carolzinha, a sua pesquisa aí do Nietzsche com a Anaïs Nin. Carol, gratidão por compartilhar e por ser esse diamante de coerência. Parabéns você também, Carol, para todos nós aqui. E é isso, amores. Então vamos para nossa última técnica, Irradia Coração, que é uma adaptação autorizada pelo Instituto HeartMath da Heart Lock-in, que eu esqueci aqui a tradução, que é ancorar e irradiar, né? Você ancora o amor, ancora o estado de coerência e irradia. Então, no Brasil, a gente traduziu a Heart Lock-in como ancorar e irradiar, e a BeHeart adaptou ligeiramente, né, para o português e com alguns elementos mais ligados à programação neurolinguística, para criar os gatilhos no nosso cérebro e fazer com que coração e cérebro funcionem em muita sincronia, mas o Instituto HeartMath nos autorizou a usar esta técnica. E é isso, bora lá? Então, primeiro passo, aquele exercício de autopercepção. Cada vez mais a gente vai fazendo isso rapidinho, observando o nosso corpo, a nossa mente, nossas emoções e acolhendo tudo como uma informação sem julgamento. Então, a gente acolhe qualquer conforto, qualquer desconforto, porque a gente está simplesmente fazendo esse exercício de autopercepção que nos ensina mais sobre nós mesmos e sobre os sinais do nosso corpo, e escolhendo uma transformação. Então, fica aqui essa fotografia do momento, conecta com o coração, coloca aqueles óculos no seu coração e faça aquela observação de todo o seu ser e acolhe na amorosidade do seu diamante interno. Vai acalmando a respiração. Você que já sabe respirar no coração, já dispara os 5 in, 5 out. E com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração. Vai inspirando e expirando por 4 ou 5 tempos, gerando um ritmo confortável na forma como seu coração bate.
A respiração vai dar o ritmo para o seu coração. O seu coração vai produzir uma mensagem coerente de que você está em segurança. Essa informação vai para o seu cérebro e o cérebro vai disparar a sua melhor versão. Vai inspirando por 4 ou 5 tempos e expirando por 4 ou 5 tempos, gerando esse ritmo. E esta ordem que você está gerando no seu coração não só vai melhorar os disparos de comandos do seu cérebro, como também vai te conectar com frequências semelhantes que estão aí disponíveis no campo universal. Inspire, expire. E nesse momento, ative no seu coração uma emoção regeneradora, como amor, gratidão, felicidade, alegria, coragem, calma. Localiza a emoção ou as emoções que você quer manifestar na sua vida, que você quer instalar no seu sistema, que vai te apoiar no atingimento dos seus objetivos e propósitos. E se precisar, busca no seu repertório de vida o momento onde sentiu esta emoção e passe a respirá-la no seu coração. Talvez você possa até se sentir com seus objetivos realizados e vibrar nessa frequência da gratidão, da apreciação, do maravilhamento. E vai respirando por 4 ou 5 tempos, amor, gratidão, felicidade, alegria, coragem. E ao expirar, vai alimentando o nosso campo coletivo e o seu campo individual com esta frequência regeneradora que você escolheu. Vai inspirando e expirando. O que nós estamos fazendo aqui é juntar várias frequências que vêm de cada um desses nossos corações aqui presentes para irradiar logo mais para todos nós e para o mundo. Inspire, expire. Muito bem, pessoal. Vai sentindo o nosso campo se elevando. E a partir desse momento nós irradiamos para nós mesmos esta frequência coletiva, poderosa, intensificada pelo amor que mora no coração, no diamante de cada um de nós. Inspire profundamente, irradie agora para o seu corpo, para as suas células, para os seus órgãos, intencionando muita saúde, muita abundância, muita vitalidade, muita coerência. Vai sentindo essa frequência se instalando em cada pedacinho do seu ser. Inspire profundamente e perceba, a partir do seu coração, esta frequência se ampliando e abraçando o seu campo de energia pessoal, que pode ser medido em laboratório em até 1 metro além do seu corpo. Preencha com essa energia todo o seu campo e se transforme num sol de coerência e amor que vai influenciando todas as pessoas e os ambientes por onde você passa. Você se torna um agente do coração. Você se torna um ativador desse diamante que mora em cada coração. Inspire profundamente, cada vez mais amor, e vamos ampliando a partir do nosso coração essa energia para os ambientes onde a gente frequenta, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para os nossos grupos. Irradie para as pessoas que você ama. Vai ativando o diamante nelas. Irradie para as pessoas com quem você tem desafios, se lembrando que em cada coração mora um diamante sedento por retomar a sua estrutura maravilhosa, a sua estrutura perfeita. Irradie para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão distantes do seu diamante interno ainda, para as pessoas que estão adoecidas. Perceba a sua luz, a nossa luz coletiva, ativando cada um desses diamantes
Inspire profundamente esse amor, irradie para os seus propósitos, para os seus objetivos, para o seu diamante. Imagine esse seu diamante sendo iluminado por esta intenção coletiva de plenitude. Inspire profundamente, intensifique e irradie agora para todo o planeta, para cada coração presente nesta terra abundante, onde também deve morar um grande diamante, afinal o diamante vem do interior da terra. Que essa energia possa tocar toda a nossa natureza, os animais, nossos líderes. E cada coração. Que a gente possa nesse momento visualizar toda a humanidade iluminada pelo despertar do seu diamante interno. E que todas as relações possam estar ligadas a partir desse lugar, do diamante que mora em cada coração. Inspire profundamente essa energia do amor, da pureza e instale no seu coração e na sua mente quem você é, o valor que você tem e o propósito que você escolheu expressar nesse mundo. E lembrando Nietzsche, seja quem tu és. Seja quem tu és. E por último, seja quem tu és. Com essa verdade instalada no seu diamante interno, vai voltando a atenção aqui para a nossa live. Se você quiser contar um pouquinho como você se sente com o seu diamante desperto, né? Que poder que a gente tem. Eu agradeço, pessoal, por toda essa inspiração, agradecer esse mendigo que veio enviado pelo universo para nos inspirar aqui hoje. Como você se sente. E lembrando, pessoal, que eu e a doutora Marina Moras, nossa cardiologista, estaremos ministrando o programa Modo Vida, para a gente deixar de lado o modo de sobrevivência e viver plenamente. Serão 3 horas de curso no dia 2 e 8 semanas de treinamento pelo WhatsApp, onde a gente espera promover transformações profundas e duradouras. Se você tiver interesse nesse conteúdo, o link para inscrição, preço super promocional, está no link da bio. A Ana se sente integrada. É isso, todas as nossas partes unidas na clareza do diamante. A Rê se sente plena para a vida. Que assim seja. Saia espalhando esse diamante, essa luz interna e despertando o diamante interior de cada pessoa que você se conecta. Eu me sinto felicidade plena. Muito obrigada, amores. Nos vemos na próxima quinta, às 7h07 da manhã. Traga seu tema. Se preferir, não quiser trazer o tema aqui, me aborda aqui pelo direct do Instagram e a gente compartilha os temas, o tema que você quiser trazer. Às vezes você está numa questão pessoal e não quer se expor, né? Então
me procure no direct e a gente traz o assunto aqui para discutir com esse campo amoroso aberto, tá bom? A Ana agradece, a Rê agradece e nos vemos então na próxima quinta. Muito obrigada, diamantes. Até lá.